Hoje eu vim trazer uma palavra sobre os frutos da justificação pela fé. Primeiro, eu fui pesquisar o significado de justificação. Justificação, teologicamente falando, né, de acordo com a Bíblia, ela tornar justo, tornar alguém justo. E o significado também é provar a inocência dele. Então vamos lá. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 5. Aí o versículo 1 tem: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A gente sabe também que graça, toda vez que a palavra graça aparece na Bíblia, é quando alguém consegue algo que naturalmente não conseguiria, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É muito interessante essa passagem de Romanos 5, porque o que a gente aprende aqui? A partir do versículo 3, ele diz que nós também não devemos só nos gloriar pela justificação que nós fomos através da nossa fé, por Jesus, né? A gente tem que nos gloriar nas tribulações, porque sabendo que a tribulação produz a paciência. Muitas vezes a gente está passando por um problema e pede a Deus paciência. A gente ora, oh Deus, me dá paciência, sem saber que para a gente ter paciência, a gente primeiro tem que passar pelas tribulações. Por quê? Tribulação é um sofrimento, é um estado de dor, é um estado de um problema muito difícil de resolver. Só que aquela passagem por essa tribulação, a forma como você passa por ela lhe dá paciência. Por quê? Por que a paciência é um fruto da tribulação? Porque através da tribulação a gente vai procurar o melhor caminho para resolver. A gente vai orar mais, a gente vai se chegar mais a Deus, a gente vai pensar mais como é que tem que ser feito aquilo. Se for um problema financeiro, você vai estudar mais sobre aquela parte, o que é que você está fazendo com o dinheiro, o que é que você está fazendo na sua vida pessoal que está passando por aquele problema. Se for um problema de relacionamento com casamento, você o natural é despertar em você a maneira de resolver. E com isso você vai ter paciência. Com isso você vai parar um pouco, você vai pensar, você vai desenvolver habilidades que você não tinha. Você vai começar a ler mais a palavra, você vai se aproximar mais de Deus. E o que é interessante aqui é que ele diz que essa paciência também produz a experiência. O que é experiência? Uma pessoa experiente é uma pessoa que é especialista em um assunto, né? A gente já vai passar por se tiver alguma outra situação que aconteça na nossa vida, que repita aquele mesmo problema, a gente já vai ter experiência. Não, eu já passei por isso, eu já sei lidar com isso, eu tenho que fazer isso para poder passar. E aí a gente vai subindo de nível. Lembrando que aqui são os frutos da justificação pela fé. Então, se nós somos justificados através da fé em Jesus, todos nós, seguidores dele, todos nós, servos de Deus, temos que passar por isso. Vamos passar por tribulações e vamos ter que desenvolver. Não é Deus descer do céu e lhe dar do nada. Você pedir, Deus, eu quero ter, me dá esperança, me dá paciência, Deus chegar e lhe dar. Não, se você pedir paciência, Deus vai dizer, certo, eu vou lhe dar. Agora eu vou botar algumas tribulações na sua vida para você aprender a lidar com elas. E no versículo 5 ainda diz o que é a esperança. Não, no versículo 4, né? E a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. O que é? No versículo 5 já diz, a esperança não traz confusão. A esperança é a gente saber que a gente consegue passar, que aquilo tem jeito, que aquele problema vai ser resolvido, porque você já passou por aquilo, você já teve a paciência para passar pela tribulação, você já conseguiu o meio de passar por ela. Você já conseguiu experiência, você já ficou especialista naquele assunto. Então, quando volta a acontecer novamente, você já olha, tira de letra.
Não, aí eu já sei que vou conseguir dar conta, é só eu orar, é só eu fazer isso, isso, isso. Se alguém chegar para você pedir um conselho, você vai dizer, calma, eu já passei por isso, você já vai ter aquela esperança, você já vai ter o que passar. Então, a minha mensagem de hoje é deixar para vocês é essa, que toda tribulação, toda dor e todo sofrimento, ele tem um porquê tá acontecendo na sua vida. Você vai precisar desenvolver os frutos da justificação. Então, essa questão da paciência, experiência e esperança que as tribulações nos causam, elas podem servir para todas as áreas da nossa vida. Elas servem para você crescer, elas servem para você prosperar na vida, porque um exemplo muito forte sobre essa passagem é a vida de Davi, né? Davi era o filho mais novo. Davi era aquele que era o menor, era aquele que ficava cuidando das ovelhas, apaziguando ovelhas. Nesse tempo que Davi ficou ali, tipo, esquecido pelos pais e pelo irmão, ele matou um urso, né? Matou um leão. Ele já tinha passado por um momento de tribulação, um momento de estresse. Ele estava preparado a passar por aquilo. Então, porque ele conseguiu matar aquele Golias diante de todo um exército, diante do rei, ele se tornou autoridade. Futuramente, né? Ele passou por muita coisa que não é o assunto de hoje, mas futuramente ele não se nomeou rei. Ele se tornou primeiro o chefe do exército, né? Ele se tornou o homem mais valente, o chefe do exército, e futuramente, lá na frente, ele foi chamado pelos próprios juízes de Israel a ser o rei, porque ele já tinha passado por isso, então ele já tinha experiência, ele já tinha demonstrado que ele sabia. Então, todos nós vamos ter momentos difíceis, todos nós vamos ter momentos que a gente vai precisar do livramento, que vai ser uma batalha realmente espiritual para Deus nos livrar. Mas vai ter momentos na nossa vida, vai ter problemas que vai ser uma permissão de Deus. Vai ser Ele permitindo você passar por aquilo, porque você precisa crescer, você precisa se tornar especialista naquele assunto, porque Deus vê o que a gente não consegue. Deus vê o nosso futuro. E para o nosso futuro, vai ser necessário a gente passar por essa preparação. Ninguém é colocado numa cadeira de um cargo alto, vamos colocar, por exemplo, né, uma cadeira de um cargo bem alto, se antes ela não tiver uma experiência. E antes da experiência que ela precisa ter a paciência para se preparar para aquilo. Então, a mensagem hoje é essa, que vocês, mediante as tribulações, mediante os problemas, peçam a Deus para abrir a mente de vocês. Oh, Deus, eu estou passando por tanta coisa, me mostra como é que eu posso me livrar disso, porque tem pessoas que, ao invés de pedir ajuda a Deus para passar por aquilo, elas se afastam, elas começam a murmurar, elas começam a dizer que Deus não está com elas. Mas a gente está vendo aí na palavra que nós, obrigatoriamente, precisaremos passar por isso. E essa passagem, ela não diz só para nós sermos justificados em Cristo, ela mostra que em tudo na nossa vida a gente vai requerer uma preparação, a gente vai querer, a vida vai requerer da gente uma preparação, a vida vai requerer da gente uma paciência, e no final nós vamos ter a esperança que tudo vai ser resolvido. Então a palavra desse domingo é essa, e que Deus abençoe vocês. Obrigada por me escutar até aqui.